Quando você acessa as redes sociais, o algoritmo que escolhe o que vai ser exibido. E no momento que você clicou nesse vídeo, o algoritmo já decidiu as recomendações para você assistir depois. E nesse vídeo eu vou te falar o que são esses algoritmos e como que eles conseguem fazer tudo isso. E no final eu vou te ensinar um hackzinho de como você pode usar isso para te beneficiar. Eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia há 6 anos, mas eu comecei a trabalhar com tecnologia eu tinha 14 anos. Então se tem uma coisa que fez parte da minha vida, foi a tecnologia e esse bendito desse algoritmo. E simplificando bastante aí o que são esses algoritmos, é um conjunto de instruções que precisa executar uma ação, precisa resolver um problema. E no caso das redes sociais, por exemplo, o problema a ser resolvido é criar uma lista ranqueada de recomendações. Isso tudo com os dados de navegação que você fornece para ele. E sim, durante todo o seu uso das redes sociais, eles estão coletando informações sobre a sua navegação. E cada micro interação que você faz, você está ensinando para o algoritmo o que você gosta e o que você não gosta. Ou melhor, o que te prende na rede social e o que não te prende. Eu uso essa palavra aprendizado porque realmente é o que acontece. A gente chama isso na tecnologia de machine learning, ou seja, você está ensinando para o computador. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Todas essas instruções que o algoritmo recebe, esse passo a passo do que ele precisa fazer para no final gerar uma lista de recomendações ranqueadas, é feita por um programador. E se você quer entender um pouco melhor como funciona isso do lado da programação, ou seja, na visão de um programador, tem um livro que é muito massa que chama Entendendo Algoritmos. Ele é bem didático e eu vou deixar o link aí na descrição. Mas voltando lá para o ranqueamento dos dados, cada interação que você tem na rede social, ela vai ser interpretada de uma forma. Isso pode ranquear o conteúdo para cima ou ranquear ele para baixo. Então já deixa o like agora de uma vez do nada, aí o algoritmo dele. Cara, esse cara é bom. E já usando aqui o YouTube de exemplo, com dados imaginários, é claro, porque a gente não sabe como funciona de verdade o algoritmo do YouTube, mas só pra gente entender que agora vai fazer sentido. Imagine que você abriu a página inicial do YouTube e você clicou numa thumbnail, ou seja, você interagiu com aquele vídeo. A sua interação ela tem peso 1, por exemplo. Você só clicou no vídeo para você ver. Você ainda precisa entender se o conteúdo é bom, se aquele conteúdo vai te prender, se você vai comentar, você vai curtir aquele vídeo. E vão ser entendidos pelo algoritmo como uma interação. E uma coisa que passa batido por muitas pessoas é o tempo de exibição. Então quando você clica para poder ver um vídeo, aquele vídeo tem 30 minutos e você passa 25 minutos assistindo, significa que é um bom conteúdo. Significa que o conteúdo conseguiu te prender durante 25 minutos. Então aquele vídeo vai ser ranqueado para cima. E ele é bem ranqueado para cima. O tempo de visualização ele é muito importante. Então quando você abandona um vídeo logo no começo, aquilo ali é péssimo para o criador de conteúdo. E aí com base em todas essas interações que a gente acabou de falar, e com poder computacional gigantesco, o algoritmo testa um número gigante de cenários possíveis, e com essas informações ele tenta prever se um vídeo vai te interessar ou não. Ou seja, se um vídeo vai te prender ali mais 25 minutos ou não. E depois que ele faz isso, ele espera uma resposta. Você clicar ou ignorar aquele conteúdo. Então quando você clica, você diz para o algoritmo que ele acertou, deu tudo certo. Quando você não clica, você ignora aquele conteúdo, o algoritmo também vai aprender com isso. Ele vai entender que aquele perfil de usuário, aquele tipo de pessoa não assiste esse tipo de conteúdo. Todas as vezes que eu tento apresentar esse conteúdo para ele, ele ignora. E aqui você já deve ter entendido, né? Quanto mais dados esse algoritmo recebe, mais sofisticado fica esse algoritmo. E aumenta consideravelmente a chance dele acertar uma sugestão dessa. Ou seja, você que passa o dia inteiro aí no TikTok, o algoritmo do TikTok te conhece muito melhor que provavelmente até você mesmo. E uma estatística interessante é que o algoritmo do TikTok leva 40 minutos para te conhecer. Imagina o que ele não consegue fazer com 6 horas de dados diárias durante todo esse tempo que ele já está online. Mas deixando o vício das redes sociais de lado, tudo que eu falei até agora parece muito bom. Você recebe conteúdos de qualidade, ou seja, você recebe conteúdos do seu interesse. Tudo que a gente quer é ver coisas que a gente gosta. Mas a gente vai começar a aprofundar um pouco agora e você vai ver que tem um lado problemático em tudo isso aí. Esses algoritmos são alimentados com os nossos dados, então eles consideram sempre os nossos interesses. E isso cria uma bolha, que pode gerar uma visão distorcida ou até parcial da realidade. Ou seja, ele só sugere conteúdo que reforça a nossa visão de mundo e ele não expõe a gente a conteúdos externos. E tem um ótimo exemplo com política que dá pra ver como isso pode ser problemático. Vamos supor que a gente tem um político A e um político B que são favoritos aí nas eleições. E o algoritmo percebe que você tem uma preferência por esse político A. Então ele começa a te mandar mais conteúdos positivos sobre esse político A e mais conteúdos negativos sobre esse político B. O que pode criar uma visão distorcida que o político A é melhor do que o B, só porque você vê muito mais conteúdo positivo sobre o A e muitos negativos sobre o B. Quando na verdade você pode estar numa bolha. Não dá pra concluir isso só com os conteúdos que você assiste. E aqui, claro, né? Não precisa nem falar que isso pode influenciar nos resultados das eleições. Então se o político A ele é pior, mas ele é muito mais popular, ele vai ganhar do político B pior. O político C poderia ser a melhor opção, mas como ele não era relevante nas redes sociais, ele nem foi cogitado. Mas além dos nossos dados que o algoritmo recebe diariamente e ele vai aprendendo com os nossos dados, ele também passa por um processo de treinamento. Eu vou te dar um exemplo. Imagina um algoritmo de classificação de imagens. Eu alimento esse algoritmo com um monte de imagem de cachorro poodle, por exemplo.
que você acha que ele vai retornar se a entrada for outro tipo de raça de cachorro? Por exemplo, um Golden. Ele vai te retornar mais Poodles. Ele vai ranquear Poodles em primeiro sempre, porque ele foi treinado para identificar que Poodles são os cachorros bons. Eu usei o Poodle de exemplo, mas a gente pode ir no extremo. Isso pode gerar racismo, pode gerar várias coisas muito perigosas. Então, se o algoritmo aprende com dados que são pouco representativos, no exemplo do Poodle, ou são dados enviesados, o resultado também pode ser muito problemático. E agora que você já sabe que esses algoritmos eles podem ser problemáticos, eu vou te passar um hackzinho para você melhorar a qualidade do conteúdo que aparece para você aí todos os dias nessas redes sociais. Os dois primeiros parecem óbvios depois de tudo que eu falei, mas o terceiro ele é muito importante. O primeiro é você engajar com conteúdos de qualidade. Se você quer aprender finanças, você precisa acessar canais ou criadores de conteúdo sobre finanças e engajar com os conteúdos deles. Você pode dar o like, você pode comentar, assistir um vídeo inteiro e eventualmente as suas redes sociais, o seu algoritmo vai entender que você é interessado em finanças e vai te recomendar mais conteúdo sobre finanças. E o segundo tópico é exatamente o contrário. Se você está recebendo muito conteúdo que não vale a pena ser assistido, conteúdos irrelevantes que você não quer mais assistir, você tem que parar de interagir com esses conteúdos. E de novo, com o tempo, o algoritmo vai entender que você não interage mais com esse tipo de conteúdo e ele vai parar de te mostrar. Então é muito tentador para qualquer pessoa. Se aparece um clickbait lá, uma fofoca quentíssima lá que você quer ver e tudo mais, você vai clicar. Mas quando você treina o seu algoritmo para não te mostrar isso para de aparecer. Então fica muito mais simples de você não interagir com esse tipo de conteúdo. Vou te dar um exemplo. Outro dia apareceu para mim a Virgínia beijando um DJ. Eu falei, ué, ela não é casada com o cara do Leonardo? Então, para mim, é muito difícil aparecer coisas de fofoca. Eu me perco total nesse tipo de informação. E o motivo disso está vinculado com o terceiro tópico. Todas as redes sociais têm uma maneira de você dizer diretamente para o algoritmo que você não tem interesse naquele conteúdo. E esse botão é o botão de não ter interesse. Mas, claro, ele não fica escancarado lá na página inicial para você clicar. Normalmente, esse botão de não ter interesse fica nas configurações. Eu vou deixar passando o vídeo das duas redes sociais que eu mais uso aqui, onde está localizado esse botão. Mas, normalmente, ele fica no mais opções e não tem interesse. Cara, esse botão é o melhor que já inventaram. Quando você clica nesse botão, para de te recomendar imediatamente esse tipo de conteúdo. Então vamos supor que apareceu para você vários conteúdos que você não tem interesse. Você abre mais configurações, não tem interesse. Se você fizer isso sempre que aparecer esse conteúdo para você, eu garanto que em menos de uma hora esse conteúdo vai parar de aparecer. E detalhe, não volta, tá? Só volta se você treinar o algoritmo para você voltar a receber esse tipo de conteúdo. Vamos para um exemplo extremo aí. Você tem uma mulher muito ciumenta. Começa a aparecer um monte de mulher para você no seu Instagram. É normal, você tem interesse por mulher. Então, inconscientemente, vai aparecer mais mulheres para você. O algoritmo do TikTok te conhece muito melhor que provavelmente até você mesmo. Ih, rapaz. Se você clicar lá e não tem interesse, eventualmente vai parar de aparecer mulheres para você. Só vai voltar a aparecer se você for na pesquisa e pesquisar por mulheres. Aí o algoritmo vai entender que você está voltando a se interessar por esse tipo de conteúdo. O mais importante, a gente não pode confundir esse botão com um dislike. Dislike ele também é uma interação. O que você está dizendo para o algoritmo é que aquele conteúdo não condiz com as ideias que você carrega. Mas se esse tipo de conteúdo te prender 30 minutos xingando, comentando, assistindo, o algoritmo vai te recomendar mais desse conteúdo. Então esse é o ponto principal. A gente não pode confundir o não tem interesse com o dislike. 5 anos que eu trabalho com e-commerce, por exemplo. No e-commerce também a gente tem algoritmos de rastreamento de dados para a gente tomar decisões e exibir produtos que condiz com o cliente que está acessando. Depois desse boom da inteligência artificial, também é muito comum ter vitrines ou sugestões de produtos com base na navegação do usuário. Seja lá como for, sendo bom ou sendo ruim, o algoritmo ele faz parte do nosso dia a dia. O algoritmo ele está em todas as partes. Só que você já sabe tudo isso, o seu papel é guiar o seu algoritmo para ele te favorecer e não te prejudicar. A primeira coisa que você precisa fazer para esse algoritmo começar a te favorecer é interagir de todas as formas aí nesse vídeo. Então já se inscreve no canal, já deixa o like e compartilha esse vídeo aí com aquele amigo que só fica vendo fofoca e dancinha no TikTok, hein?